Enoque, o homem que andou com Deus e não conheceu a morte. A história dele é uma das mais breves e misteriosas de toda a Bíblia. Um personagem que viveu antes do grande dilúvio, numa época em que o mundo se afundava no pecado. Mas a vida de Enoque foi diferente. Foi uma vida de devoção tão profunda que teve um destino único. Ele foi levado por Deus sem passar pela morte. Para entender quem foi Enoque, precisamos explorar 3 fontes principais. Primeiro, o relato oficial do Antigo Testamento. Depois, sua confirmação no Novo Testamento. E, por fim, o polêmico e fascinante livro de Enoque. Vamos mergulhar nessa história incrível. Nossa primeira parada é no livro de Gênesis, capítulo 5. Ali, no meio de uma longa genealogia de Adão até Noé, encontramos nosso personagem. Enoque era o 7º patriarca na linhagem de Adão, vindo de Sete. Ele era filho de Jared e se tornou pai de Matusalém, o homem que, segundo a Bíblia, viveu mais tempo em toda a história. E para dar uma ideia de sua importância na linhagem, o bisneto de Enoque foi ninguém menos que Noé, o homem escolhido para sobreviver ao dilúvio. A Bíblia dedica poucos versículos a ele, mas um deles é simplesmente extraordinário e mudou tudo. Gênesis 5:24 diz: "E andou Enoque com Deus, e já não era porquanto Deus o tomou para si." Vamos analisar essa frase. Primeiro, andou com Deus. Essa expressão é muito rara e poderosa na Bíblia. Só foi usada para descrever Enoque e, mais tarde, Noé. Isso não significa apenas uma caminhada física. Significa que Enoque vivia em uma comunhão íntima, constante e obediente com o Criador. Em uma era de corrupção e maldade generalizada, ele escolheu um caminho de justiça e proximidade com Deus. Ele era uma luz na escuridão. Agora a segunda parte. Deus o tomou para si. Enoque viveu 365 anos. Pode parecer muito para nós, mas para os patriarcas daquela época, que viviam quase 1000 anos, era uma vida relativamente curta. A Bíblia encerra sua história de forma abrupta e misteriosa. Ele não morreu como os outros. Ele simplesmente já não era, porque Deus o arrebatou. Ele foi levado diretamente para a presença de Deus sem experimentar a morte física, junto com o profeta Elias, que séculos depois foi levado em uma carruagem de fogo. Enoque é um dos únicos homens na Bíblia que escapou do destino comum a toda a humanidade. Essa história é tão impressionante que o Novo Testamento faz questão de confirmá-la e dar mais detalhes sobre o seu significado. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, lemos: "Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus." Aqui, o autor de Hebreus, que muitos acreditam ser o apóstolo Paulo, o coloca na galeria dos heróis da fé. A razão pela qual ele foi poupado da morte não foi um mero capricho divino, mas uma consequência direta da sua fé. Uma fé tão real e poderosa que agradou profundamente a Deus. Mas não para por aí. O pequeno livro de Judas, quase no final da Bíblia, nos dá outra informação surpreendente. Judas 1, versículos 14 e 15 diz: "E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos." Aqui, Enoque não é apenas um homem de fé, ele é um profeta. E ele não profetizou sobre coisas pequenas, mas sobre o juízo final, a vinda do Senhor com seus anjos para julgar o mundo. Isso confirma que Enoque tinha uma função profética e recebia revelações diretas de Deus. Uma curiosidade aqui é que essa citação de Judas muito provavelmente vem de uma fonte externa à Bíblia canônica, o livro de Enoque. Isso mostra que esse livro era conhecido e, de alguma forma, respeitado pelas primeiras comunidades cristãs, a ponto de ser citado em uma das epístolas do Novo Testamento. E isso nos leva à nossa terceira e mais intrigante fonte, o próprio livro de Enoque. Este não é um livro da Bíblia que você encontra nas edições católicas ou protestantes. É um escrito apócrifo, ou seja, de autenticidade não confirmada pela maioria das igrejas.
No entanto, a Igreja Ortodoxa Etíope o considera parte do seu cânone sagrado. O livro de Enoque não é uma obra única, mas uma coleção de textos escritos ao longo de vários séculos, entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. Ele se aprofunda em temas que eram muito populares no judaísmo da época do Segundo Templo e preenche muitas lacunas deixadas pelo livro de Gênesis. Um dos temas centrais é a história dos anjos caídos, também chamados de sentinelas ou vigilantes. O livro descreve como 200 anjos desceram à terra, se encantaram com a beleza das mulheres humanas e decidiram tomá-las como esposas, desobedecendo a Deus. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos como feitiçaria, astrologia e a fabricação de armas. Dessa união entre anjos e mulheres nasceram os gigantes, conhecidos como Nefilim, seres poderosos e violentos que corromperam a terra. O livro também narra as viagens celestiais de Enoque. Guiado por anjos como Uriel e Rafael, ele viaja pelos céus, pelo inferno, e testemunha os segredos da criação, a morada dos justos e o lugar de punição dos ímpios. Ele recebe visões e profecias detalhadas sobre o futuro. Essas profecias incluem um aviso sobre o grande dilúvio, que viria como um julgamento divino para limpar a terra da corrupção causada pelos sentinelas e pelos gigantes. O livro também fala sobre a vinda do Messias, a quem ele chama de Filho do Homem e o Eleito, e descreve em detalhes o juízo final, expandindo a profecia citada por Judas. Em essência, o livro de Enoque oferece um contexto dramático e expandido para o mundo pré-diluviano. Ele explica por que a maldade havia se tornado tão grande a ponto de Deus decidir destruir quase toda a humanidade, salvando apenas Noé, bisneto de Enoque, e sua família. Então, quem foi Enoque? Ele foi o 7º patriarca que viveu em comunhão tão íntima com Deus que foi arrebatado aos céus sem ver a morte. Foi um herói da fé, cujo exemplo nos ensina que é possível agradar a Deus mesmo em meio a uma sociedade corrompida. Foi um profeta que recebeu visões sobre o julgamento divino e a vinda do Messias. Sua história, contada em Gênesis, confirmada em Hebreus e Judas e expandida no fascinante livro de Enoque, nos mostra um homem cuja vida inteira foi uma caminhada com Deus. Um legado que atravessa milênios, nos inspirando a buscar essa mesma comunhão e a viver uma vida que agrada ao Criador. A história de Enoque é um lembrete poderoso de que uma vida de fé não passa despercebida por Deus e pode ter um destino extraordinário. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer mais sobre essa figura incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!